Boa noite. O nosso trabalho vai vai dar ênfase sobre os efeitos jurídicos da falência e sobre as obrigações do falido. Né? No primeiro momento, a gente precisa saber quem é o falido, né? Quem é o falido? Ele é o devedor, né? Ou seja, ele é aquele que teve a sua falência decretada. Ele tanto pode ser um empresário individual, que ele é tratado como uma pessoa física, né, no ordenamento jurídico, um caso em que a sua responsabilidade ela é ilimitada e ele alcança todo o seu patrimônio, tá? Sendo empresário coletivo, ele se enquadra nas espécies do Código Civil, né? Dentro das mais utilizadas, tá a sociedade limitada, né, que não tem solidariedade dos sócios com a pessoa jurídica. Então, somente o patrimônio social, né, o empresarial, que vai responder pelas obrigações contraídas. O estudo da crise empresarial, ele é tratado no nosso ordenamento jurídico na Lei 11.101 de 2005. Então, verificando que a empresa ela consegue se recuperar, a gente está falando de uma viabilidade dessa empresa, levando então o estudo para a recuperação dela. Agora, se a crise traz a inviabilidade dessa empresa, então a gente está falando de falência. A nossa legislação, ela não exige para a decretação da falência que seja necessário provar que as suas obrigações sejam superiores àquelas que são os seus bens de direito. Então, a decretação de falência ela é um mero estado de confissão. A falência também ela pode ser requerida por terceiros, que podem ser os credores, os inventariantes, né, o espólio, os herdeiros ou até mesmo o próprio sócio. A falência requerida por terceiros geralmente é pelo credor, né, mas também ela pode ser por uma impontualidade que é injustificada, né, aquele que não cumpre a determinada obrigação, uma exceção frustrada por parte do devedor ou o próprio ato, né, de falência, que aparece no inciso 3, no artigo 94 da Lei 11.101 de 2005. Fazendo um breve histórico, né, sobre as leis, o Código Comercial Brasileiro, em 1850, ele instituiu, na sua terceira parte, a Lei de Falências, que ela tinha o nome das quebras, e era nos artigos 797 a 913 daquela lei. E reproduzia, segundo o autor Araújo, o velho direito das ordenações, que era baseado na praxe da Idade Média, no qual não existia uma concordata, né? O autor ele até coloca que na segunda fase, o decreto número 917 de 24/10/1908, ele reformulou esse código comercial e ele introduziu a concordata preventiva. E tem uma citação do autor que eu gostaria de colocar. Ele fala assim: uma lei de falência gasta-se depressa no atrito permanente com a fraude. Os princípios jurídicos podem resistir porque a sua aplicação não os esgota nunca. As regras práticas que procuram impedir o nascimento e o desenvolvimento da fraude é que devem com esta evoluir. As brechas que os ardilosos artifícios conseguem com o tempo abrir na lei, por mais fechada que seja, necessitam de reparos. Então, essa lei ela acabou sofrendo uma pequena reforma com a edição do Decreto 5.746 de 1929, que era exatamente procurando tapar, né, as brechas abertas pela fraude, sem, contudo, alterar o sistema jurídico. Como foram mudanças ao problema da fraude, o decreto ele tornou-se inócuo, insignificante, e ele não solucionou os problemas da fraude, pelos quais ele tinha sido feito, né? Ele tinha sido editado. A nossa atual lei, 11.101 de 2005, ela pode ser denominada na ordem cronológica a quinta fase.
A nova lei ela privilegia a recuperação das empresas para garantir a permanência delas no mercado e, com isso, também evitar a redução de empregos e o desaquecimento econômico. Conforme o artigo 96 da Lei 11.101 de 2005, a falência ela não vai ser decretada se o devedor provar a falsidade do título executivo extrajudicial, o pagamento da dívida, o vício no protesto, cessação das atividades empresariais há mais de 2 anos antes da falência ou qualquer ato que suspenda ou extingue a obrigação. Boa noite, professor Cláudio Kiffer, boa noite, colegas. Tocou para a minha parte de pesquisa falar sobre os deveres do falido. Então, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, eu vou trazer para vocês o que está disposto no artigo 104 da nova lei de falência, a lei 11.101 de 2005. A legislação falimentar, ela obriga o falido a realizar uma série de prestações. As prestações é que acabam sendo os deveres do falido, constantes do artigo 104, então, dessa lei. E são alguns deveres, são 12 incisos nesse artigo. E eu vou fazer uma leitura, se vocês me permitem, assim de forma bem rápida, para depois falar daquilo que ficou mais importante, que seja exemplificado ou explícito. O artigo 104 diz assim: a decretação da falência impõe ao falido os seguintes deveres: assinar nos autos deste que o intimado da decisão, termo de comparecimento, com a indicação do nome, nacionalidade, estado civil, endereço completo do domicílio, devendo ainda declarar para constar no dito termo, aí a linha A, as causas determinantes da falência. Então vai ter que, nesse termo que ele tem que assinar ali, vão constar as causas da falência, né? Tratando-se de ter sociedade, o nome e endereço dos sócios, né? Acionistas, controladores, diretores, administradores da empresa. Ele tem que apresentar o contrato social, né? A linha C, e aí tem um ponto bem importante, né? Ela diz assim: o nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios, quer dizer, o contador vai ter que estar à disposição do processo falimentar. A D, os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando o objeto, nome e endereço do mandatário. E a linha E, eu separei um ponto dessa linha E por achar que é de relevante importância. Seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabelecimento. Daí eu pude perceber o seguinte: a importância da garantia dos créditos lá na frente aos credores. Todos os bens, tanto móveis quanto imóveis do falido, eles deverão constar desse termo, eles deverão estar relacionados ali para que se garanta a realização do crédito lá na frente, no final do processo de falência, aos credores. Dando sequência então ao artigo, linha F, se faz parte de outras sociedades, ele vai ter que declarar também e exibir o respectivo contrato. Suas contas bancárias, aplicativos, títulos de cobrança, processo em andamento, tudo vai ter que constar do processo da falência. Isso é obrigação dele que conste nesse termo que ele vai declarar. Aí, inciso 2, depositar em cartório no ato da assinatura do termo de comparecimento os livros. E depois ele vai dando sequência. Perdão, vou baixar aqui um pouquinho para não me perder na sequência nos artigos. Não se ausentar do lugar onde o processo da falência está correndo. Aqui também eu separei um ponto importante que eu acho que é de suma relevância que seja falado um pouco mais. A antiga lei de falência, que era anterior a essa lei 11.101, era o Decreto-Lei 7.661 de 1945. Esse decreto regia toda a falência. E nesse ponto onde nós paramos aqui, que trata de não se ausentar do local onde o processo de falência está correndo, ele era mais rígido. Ele dizia que o falido ele só podia se ausentar da localidade do processo de falência
com autorização do juiz, o que limitava em muito o poder de locomoção, né? Essa liberdade de locomoção do indivíduo. A nova lei, a 11.101, ela de certa forma corrigiu essa mácula no direito da liberdade. Ainda que tenha que reverenciar o juiz, o falido ele vai apenas comunicar em juízo a necessidade da sua ausência da localidade do processo de falência, claro que devidamente justificado, com as devidas justificativas, ele comunica em juízo e aí então ele pode se ausentar. Isso tudo para fins da garantia, né, da massa falida, das informações que são necessárias que o falido preste no processo para o regular curso do processo de falência, né. Depois ali auxiliar, prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, credor, Ministério Público, enfim, daí a importância dele estar presente, né? Auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza, examinar as habilitações de crédito apresentada, assistir ao levantamento, à verificação do balanço, todas as partes do processo, elas estão aqui relacionadas no artigo 104. Todos são deveres do falido. Eu acredito que os dois pontos mais importantes seja essa mudança da legislação antiga do Decreto-Lei 7.661 de 1945 para a nova lei de falência, que é a 11.101. O principal ponto seja essa mudança no tangente à liberdade da locomoção do devedor, do falido. Ele hoje não tem o seu direito de locomoção tolhido, né? Como era anteriormente com o decreto-lei, que só com autorização de juízo que ele poderia se locomover, sair da localidade. E acredito que esses sejam os dois pontos assim de maiores relevâncias. Eu não gosto de ficar lendo os incisos, acredito que todos os colegas conseguiram ter acesso a essa lei, até porque vão apresentar processos sobre falência. Da minha parte dos deveres então do falido, acredito que seja isso. Estamos à disposição aqui depois da sequência do trabalho para quaisquer dúvidas e esclarecimentos. Obrigado para todos. Linha F, se faz parte de outras sociedades, ele vai ter que declarar também e exibir o respectivo contrato. Suas contas bancárias, aplicativos, títulos de cobrança, processo em andamento, tudo vai ter que constar do processo da falência. Isso é obrigação dele que conste nesse termo que ele vai declarar. Aí, inciso 2, depositar em cartório no ato da assinatura do termo de comparecimento os livros, e depois ele vai dando sequência. Perdão, vou baixar aqui um pouquinho para não me perder na sequência nos artigos. Não se ausentar do lugar onde o processo da falência está correndo. Aqui também eu separei um ponto importante que eu acho que é de suma relevância que seja falado um pouco mais. A antiga lei de falência, que era anterior a essa lei 11.101, era o Decreto-Lei 7.661 de 1945. Esse decreto regia toda a falência. E nesse ponto onde nós paramos aqui, que trata de não se ausentar do local onde o processo de falência está correndo, ele era mais rígido. Ele dizia que o falido ele só podia se ausentar da localidade do processo de falência com autorização do juiz, o que limitava em muito o poder de locomoção, né? Essa liberdade de locomoção do indivíduo. A nova lei, a 11.101, ela de certa forma corrigiu essa mácula no direito da liberdade. Ainda que tenha que reverenciar o juiz, o falido ele vai apenas comunicar em juízo a necessidade da sua ausência da localidade do processo de falência, claro que devidamente justificado, com as devidas justificativas, ele comunica em juízo e aí então ele pode se ausentar. Isso tudo para fins da garantia, né, da massa falida, das informações que são necessárias que o falido preste no processo para o regular curso do processo de falência, né.
Depois ali auxiliar, prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, credor, Ministério Público, enfim, daí a importância dele estar presente, né? Auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza, examinar as habilitações de crédito apresentada, assistir ao levantamento, à verificação do balanço, todas as partes do processo, elas estão aqui relacionadas no artigo 104. Todos são deveres do falido. Processo para o regular curso do processo de falência, né? Depois ali auxiliar, prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, credor, Ministério Público, enfim, daí a importância dele estar presente, né? Auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza, examinar as habilitações de crédito apresentada, assistir ao levantamento, à verificação do balanço, todas as partes do processo, elas estão aqui relacionadas no artigo 104. Todos são deveres do falido. Eu acredito que os dois pontos mais importantes seja essa mudança da legislação antiga do Decreto-Lei 7.661 de 1945 para a nova lei de falência, que é a 11.101. O principal ponto seja essa mudança no tangente à liberdade da locomoção do devedor, do falido. Ele hoje não tem o seu direito de locomoção tolhido, né? Como era anteriormente com o decreto-lei, que só com autorização de juízo que ele poderia se locomover, sair da localidade. E acredito que esses sejam os dois pontos assim de maiores relevâncias. Eu não gosto de ficar lendo os incisos, acredito que todos os colegas conseguiram ter acesso a essa lei, até porque vão apresentar processos sobre falência. Da minha parte dos deveres então do falido, acredito que seja isso. Estamos à disposição aqui depois da sequência do trabalho para quaisquer dúvidas e esclarecimentos. Obrigado para todos. Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso trabalho, fiquei responsável pelas considerações jurisprudenciais acerca do tema, onde no nosso trabalho a gente falou sobre um agravo de instrumento que perante a corte almejava autorização com a intenção de venda de um imóvel, argumentando não carecer a execução do leilão, requerendo assim efeito suspensivo no processo, que foi negado. O relator do processo cita a preservação da empresa e a venda individualizada do imóvel. Diz que é preciso analisar a arrecadação do ativo do devedor, pois é um dos efeitos da falência. Com isso, a venda individual impossibilita todos os bens do devedor. Nessa decisão, ele cita o princípio da preservação da empresa. É um princípio de recuperação judicial. É usada para reorganizar a empresa e promover a preservação dela. Mesmo que a falência já tenha sido decretada pelo juiz, ela impossibilitou assim a pretensão do agravante. O relator ainda falou que na falência todo o patrimônio arrecadado visa o pagamento da universalidade dos credores. Assim, efetivamente não foi reconhecido o recurso. A decisão se embasou no artigo 104 da Lei 11.101 de 2005, para que fosse cumprido em 30 dias o leilão, prejudicando assim o agravo, né? Pois o leilão foi feito anteriormente, sendo decretado a perda superveniente do interesse recursal. No outro agravo regimental que a gente citou no processo, ele fala sobre o agravante, que ele tenta uma revaloração das provas. Só que esse agravante, ele ficou, depois de decretada a falência, ficou exercendo a atividade empresarial por mais 2 anos, mesmo decretada a falência. Assim, segundo o artigo 102 da Lei 11.101, o falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial. E ele continuou fazendo. Assim, revendo essas provas,
acarretaria em reexame de prova, o que não enseja recurso especial conforme a súmula 7, e o agravo regimental não foi provido. Bom, essas foram as considerações jurisprudenciais que a gente usou no nosso trabalho. Muito obrigado e boa noite. Boa noite a todos, meu nome é Augusto Corrêa de Oliveira e estou aqui para concluir o presente trabalho. Nesse trabalho foi abordado os direitos e deveres do falido. Foi também ressaltado uma breve linha histórica para que se tenha uma noção da temática a ser analisada. Foi arguído alguns procedimentos do processo de falência. Com o estudo, entendeu-se que o processo falimentar é um grande rito de ordem cronológica, onde, através da nova lei, privilegia a recuperação das empresas para garantir a sua permanência no mercado. E, com isso, visando a manutenção dos empregos e evitando o desaquecimento econômico. Ressaltou-se que o rol de obrigações que a lei impõe ao falido se justifica pela necessidade de auxiliar no desenvolvimento e no bom andamento do processo. As obrigações são bem objetivas e claras. Isso para que haja segurança jurídica aos terceiros de boa-fé, sendo essa uma demanda coletiva. Ao ser analisado pelo grupo, também foram ressaltados alguns pontos com embasamento em análises jurisprudenciais, sendo essa uma análise do que ocorre na prática de nossos tribunais superiores. Conclui-se que a nova lei de falência, nos pontos abordados, vem trazendo segurança jurídica e desempenhando um papel significativo na ordem econômica atual. Eu desejo uma boa noite a todos e agradeço pela oportunidade.